sempre que o Dória toma uma iniciativa nesse sentido, em relação à vacinação com o Instituto Butantan, o Bolsonaro procura reagir, e essa questão eleitoral de fundo que permanece é uma das coisas que fazem o Jair Bolsonaro se mexer. Não que ele tenha entregue aí resultados, mas foi como eu comentei nas últimas semanas. Lamentavelmente, o governo federal começou a cogitar a hipótese de agir, porque a gente ainda precisa ver as coisas realmente acontecendo, não porque centenas de milhares de vidas de brasileiros estavam sendo perdidas, mas porque estava havendo um desgaste de popularidade do presidente da República e o temor dele em relação ao cacife eleitoral que possa vir a surgir, porque não é uma coisa certa que isso vai acontecer, de potenciais rivais na disputa de 2022. Essa Butanvac ainda vai precisar passar por várias etapas. É bom, claro, a gente manter o pé no chão, embora olhe com bons olhos qualquer notícia de vacina brasileira que possa ser feita, gerando uma autonomia, inclusive, para o próprio país. Quer dizer, não depender de insumos vindo de outros países é uma perspectiva boa. A gente viu vários casos em que os países começavam a segurar os insumos para a sua própria população, as vacinas para a sua própria população. Teve até o episódio do avião que o governo Bolsonaro colocou, no qual o governo Bolsonaro colocou um outdoor, mas que ficou estacionado lá na garagem, né? Porque a Índia estava preocupada em exportar vacinas antes de começar a aplicação no seu povo. E aquilo foi mais uma dessas questões mal comunicadas e mal feitas, mais preocupadas com publicidade do que com o resultado propriamente dito, como a gente tem visto ao longo da pandemia. Então, os dados a respeito da Butanvac, apresentados pelo Instituto Butantan, ainda vão precisar passar pela Anvisa, pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que também precisa aprovar os ensaios em seres humanos, vai ter a fase de verificação do ajuste de doses, quer dizer, qual é a dose a ser dada, quantas doses deverão ser dadas, com que concentração, qual deve ser o intervalo entre elas. Isso que a gente já viu acontecer com outras vacinas que passaram por esse processo. E esses testes também chegam a avaliar, claro, a segurança e a eficácia. E aí há aquela verificação do estímulo de anticorpos protetores, com que dosagem cada um desses estímulos foi obtido. Então há uma série de questões a serem avaliadas nessas fases vindouras. Agora, repito, o João Dória anunciou isso hoje, vocês viram aí um trechinho, e notem que ele faz questão de frisar que foi com recursos do próprio Instituto Butantan e do governo do estado de São Paulo. Isso já tem um ingrediente de polarização com o Jair Bolsonaro para um eventual cenário eleitoral, porque ele está frisando que não houve verba do governo federal sendo investida, assim como ele apontou que aconteceu anteriormente e a família Bolsonaro tentou dizer, mesmo depois de ter desdenhado a vacina do Instituto Butantan, que havia financiado essa vacina. O Flávio Bolsonaro chegou a fazer uma postagem na rede social nesse sentido. Jair Bolsonaro chamava de vacina chinesa do João Dória, disse em live, não é com o meu dinheiro, né, porque ele acha que tudo é dele. É esse patrimonialismo bolsonarista que confunde o que é público e o que é privado. Aí ele mesmo tenta fazer o ajuste ali no meio do discurso, dinheiro do governo e tal, não vai pagar a sua vacina não. Depois, claro, com a aprovação, mesmo ele tendo dito que não compraria, inclusive com a aprovação, ele teve de se curvar porque houve problema até com a vacina de Oxford, com a qual o governo federal fez acerto, e o governo federal não tinha feito os outros acertos que deveria ter feito. Então acabou fazendo uma parceria com o Instituto Butantan a contragosto do Jair Bolsonaro, evidentemente. O que tem acontecido, e eu estava resumindo isso no Twitter, lá na minha conta, @FMouraBrasil, agora há pouco, é o seguinte, eu falei aqui outro dia que o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, eleito com apoio tanto do PT quanto do Bolsonaro, né, que estão muito mais próximos do que as suas tribos pensam, ele fez um diálogo com os Estados Unidos por meio de uma carta direcionada para a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a vice do atual presidente Joe Biden. Isso resultou até numa moção, os outros senadores assinaram um pedido de socorro, mas o primeiro contato ali, a iniciativa, foi do Rodrigo Pacheco. Então o Rodrigo Pacheco está lá falando com os Estados Unidos. O Arthur Lira
está falando com a China. Ontem, quinta-feira à noite, o embaixador Yang Yanmin fez uma postagem no Twitter, né, foram 2 tweets, dizendo: o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, senhor Li Shanshu, acabou de ter uma videoconferência com o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o senhor Arthur Lira. Os 2 presidentes não são da República, tá? Um é da Assembleia Popular, o outro é da Câmara. Trocaram sinceramente opiniões e manifestaram os interesses comuns de aprofundamento das relações bilaterais, ampliação do intercâmbio e cooperação parlamentares, além do reforço da parceria no combate à pandemia e nas vacinas. Então veja, Rodrigo Pacheco com o diálogo com os Estados Unidos, Arthur Lira com o diálogo com a China, João Dória anunciando a possível primeira vacina brasileira. E, enquanto isso, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores, chefiado pelo Ernesto Araújo, que está com a cabeça a prêmio aí pelo Centrão, cabeça que eu digo é o cargo, evidentemente, estão lá no universo paralelo da claque virtual negacionista e enroscada, vamos dizer assim, numa alusão àquele gesto do militante virtual lotado no Palácio do Planalto, que está sendo investigado pela Polícia Legislativa por ordem do Rodrigo Pacheco. Então, o Brasil, muita gente já está usando aí essas expressões sobre o parlamentarismo. Então tem o primeiro-ministro que está atuando, o Rodrigo Pacheco, ou eventualmente o Arthur Lira. Aí o pessoal faz piada que o presidente da República em exercício é um deles, ou é o governador João Dória, porque não há um protagonismo por parte do governo federal. E aí, para compensar a incapacidade de encontrar soluções, eles ficam espalhando essa mentira de que o STF proibiu o governo de governar, tudo conversa fiada. Foi o próprio governo que sabotou principalmente a vacinação e os cuidados sanitários. Então há uma lacuna, há um vácuo no poder executivo e na diplomacia, né, que o pessoal ironiza como diploma selfie. Porque eles passeiam por aí para tirar foto. Da última vez o Ernesto Araújo foi chamado a atenção porque queria tirar foto lá em Israel sem máscara. Então é um vexame atrás de vexame. E as outras pessoas parecem preocupadas em não serem sócias do Jair Bolsonaro no desastre da condução da pandemia. Felizmente, repito, há essas iniciativas contra as quais o Bolsonaro fica, com as quais o Bolsonaro fica bastante preocupado, e aí manda ali alguém fazer alguma coisa. O Marcos Pontes foi chamado lá no gabinete do Jair Bolsonaro para anunciar alguma coisa, para ele poder dividir a manchete hoje com o João Dória. Aí ele falou, não, nós já fizemos isso também, está entrando aí e tal, não sei o quê. E é ridículo, né? É ridículo. Quer dizer, se ele estivesse preocupado com a pandemia, com as mortes, com o planejamento estratégico disso tudo, a comunicação não precisava vir logo em seguida da comunicação do João Dória e teria sido feita com todo o cuidado, não assim de improviso. Então, está sendo guiado por interesses eleitorais e não pelo interesse em preservar vidas humanas.